Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Klabin, um mega dividendo que a empresa poderia pagar para os investidores. A Klabin poderia pagar acima de R$ 10 por ação, isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações das ações ordinárias da Klabin poderiam ser aí mais de 253% de dividend yield. Isso mesmo que você ouviu. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem sobre esse grande retorno composto na Klabin, fora também uma boa expectativa de valorização, dado que as ações da Klabin estão muito baratas e poderiam proporcionar aí para vocês tanto uma grande valorização na ação e excelentes dividendos, fora um projeto aqui que o mercado está escondendo sobre a Klabin, que pode trazer um novo ciclo de crescimento aqui da empresa no médio a longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não possuo as ações da Klabin na carteira do canal. Infelizmente, pessoal, porque eu acho uma excelente empresa e eu fico de olho para possuir a Klabin. A Klabin, como que ela ganha dinheiro? Todo mundo está acostumado a falar só sobre dividendos, valorização. Primeiro a gente precisa entender um pouco, pessoal, como a empresa ganha dinheiro. E a Klabin, diferentemente da Suzano e da Irani, ela tem sim um mix de receita. Por quê? Ela tanto atua na parte de celulose, onde a Suzano acaba tendo aí majoritariamente uma grande posição, e também na parte da Irani, que é papel e embalagens. Então perceba que a Klabin fica no meio termo, explorando os dois mercados. Antigamente a Klabin era muito mais exposta à celulose, mas agora com a diversificação do seu portfólio, com o projeto Puma 2, a empresa tem aí se adentrado bastante na parte, de papel e embalagens, transformando a empresa em menos cíclica. Não significa que o setor não é cíclico, significa de que ele é menos cíclico do que o setor de celulose. E a celulose todo mundo sabe que está em queda, até por isso que as ações da Klabin seguem baixo. Quando você pega a ação aqui, mal ela acompanha o Ibovespa, tanto pela queda do dólar, porque grande parte da sua receita é dolarizada, então a Klabin ela segue de lado, já denota que já em termômetro de regressão à média, de que a empresa poderia estar barata, preço da commodity celulose caindo, preço do dólar desabando e Klabin de lado. E a gente sabe que os resultados do terceiro trimestre de 2025 vieram muito bom. A empresa cita que está crescendo a sua receita, principalmente na parte de embalagens, de papel e celulose. Ela cita, pessoal, que o volume de venda segue crescendo, mesmo aqui, com a queda do preço da celulose, a empresa tem tido aumento do volume de vendas, tem tido aumento da receita líquida, tem tido aumento do seu EBITDA, isso mostra a resiliência da Klabin. Fora também um ponto que me chamou bastante atenção, que eu acho aqui que merece elogio, porque a empresa está conseguindo reduzir a sua dívida líquida. Todo mundo sabe que a Klabin estava passando por um processo de investimento ali no projeto Puma 2. Agora que a empresa concluiu esses investimentos, a própria gestão falou que a partir de agora haverá uma desalavancagem na Klabin. O que acontece quando a empresa começa a reduzir sua dívida? Ela volta aí a ter um patamar confortável e volta a repassar um provento mais elevado para o acionista. O payout pode voltar a ficar em 30% do lucro líquido ajustado. Na verdade, em 30% ali do EBITDA, Na verdade, não é do lucro, que é a geração de caixa. Geralmente, empresas mais cíclicas, o dividendo ele acaba sendo do EBITDA e não do lucro líquido. Acaba sendo melhor para empresas que têm dívida na sua composição. E a gente vê que a Klabin é um monstro na geração de caixa. Perceba que ela tem um caixa total de 9,7 bilhões e um cronograma de amortização da sua dívida extremamente confortável, apenas com uma grande amortização para 2029, que até lá ela já vai ter gerado aí um caixa bem expressivo. Isso mostra que a Klabin tem muita eficiência de custos no seu balanço. O que isso se traduz para o investidor? Se traduz uma dívida líquida controlada, sendo reduzida aí, pelo menos aqui no médio prazo, e denota de que a ação poderia pagar um excelente provento. Por quê? Pense bem, pessoal, se a Klabin tiver 9 bi de EBITDA, já vou chegar lá porque 9 bi de EBITDA. A gente sabe que a Klabin já tem o EBITDA contratado para 2027 de 9 bilhões, por conta de projetos que ela tem realizado, o EBITDA vai crescer. Se você colocar aqui,
uma taxa de 30% para ação, basicamente 30% do EBITDA, e você colocar dividido pela quantidade de ações, qual que é a quantidade de ações da Klabin? É de 6,24 bilhões de reais. Então você tem um dividendo de 43 centavos por cada ação. Perceba que é um belíssimo dividendo. Colocando aqui, ó, na cotação atual de KLBN4, você tem 10,9% de dividend yield. Perceba que é um dividendo bem expressivo para o acionista de Klabin. Imagina você tendo isso aliado, pense da seguinte forma, tá? Você tem 10% de yield, se você colocar aqui, ó, 1 menos payout vezes um ROIC, retorno sobre capital investido, na faixa aqui, qual que é o retorno médio da empresa? De 13% a 14% ao ano na sua média. A Klabin poderia crescer uns 9% ao ano. Somado com esse dividendo de 10% e mais a reaplicação, a Klabin poderia te gerar 22,8% ao ano na média, estando muito barata. E quer ver quando você coloca pela métrica do EV sobre EBITDA. Isso mostra que a ação poderia se apreciar forte, porque hoje a gente tem um valor de firma na faixa de 50 bilhões, portanto você sabe que a empresa vai ter um EBITDA de 9 bi. Então você tem 5 vezes EBITDA. O mercado paga na média 10, a empresa poderia dobrar na cotação. Se o EBITDA for aqui por 10, né? Vezes EV sobre EBITDA, descontando a dívida líquida, Klabin deveria valer pelo menos 64 bilhões de valor de mercado, que sobre a quantidade de ações atuais daria uma cotação aproximada de 10 reais. Dividido por 4, que é a ação ordinária, você teria um potencial de alta de 153% na cotação, denotando de que a Klabin poderia estar muito descontada. E até mesmo utilizando a lógica do Graham, se você observa aqui, pelo famoso preço justo, 22,5 vezes, né, 1,44 e vezes VPA, valor patrimonial, numa faixa ali, ó, de mais ou menos, né, 1,64, você tem o que para a Klabin, pessoal? Um preço justo de 7 reais. Dividido por este preço de 4, você tem um potencial de alta de mais ou menos ali, né? Se você pega 7 e divide por 4, potencial de alta de 75% na cotação. Denotando de que a ação tem muito upside, o dividendo pode ser em mais de 10% ao ano. Então perceba que aparentemente a fase de colheita na Klabin começou, EBITDA crescente, bons proventos e boa perspectiva de valorização. E ainda você tem uma tempestade perfeita, com o celulose desabando e ainda por cima o dólar caindo, porque a empresa se beneficia de um dólar mais alto, você está comprando uma clara empresa abaixo. Eu diria que é uma das poucas ações que ficaram excessivamente baratas na bolsa após todo esse alto do Ibovespa. O setor de papel não acompanhou toda essa alta da bolsa. Então eu acho aí bem interessante para médio e longo prazo. Mas agora imagina o que vocês devem estar pensando. Pablo, nossa, você tem certeza? 10 reais por ação, você não tá viajando, forçando um pouco a barra? Então, pessoal, pensa da seguinte forma, tá? Se a Klabin continuar crescendo esse lucro a uma taxa de 9% ao ano, para isso, né, a gente vai utilizar a famosa calculadora de do investidor 10 juros compostos. Pensa da seguinte forma, tá? Hoje ela tem um EBITDA projetivo na faixa de 9 bi. E se, por um acaso, esse dividendo por ação, que a gente sabe que vai ficar numa média de 43 centavos, crescer a uma taxa, pense da seguinte forma, daqui a 10 anos, crescer a uma taxa de 10% ao ano, pelo menos acima da inflação. Daqui a 10 anos a Klabin pode começar a te pagar um dividendo de R$1. E aí para os próximos 10 anos ela pode superar mais de 10 reais por ação. E aí você pode ter um retorno, pessoal. Claro, não vamos aqui ser curto-prazistas. Esse retorno é no longo prazo. Só com dividendos, eu nem estou considerando valorização e sem reaplicação, você já pode ter apenas com dividendos 253% de retorno em 10 anos já garantidos, apenas com o provento. Então você já observa aí que parece ser uma baita oportunidade. Só que você sabe que você vai ter valorização nesse meio do tempo, a ação pode subir, sei lá, 200%, vamos supor, em 10 anos. E aí você aplica o dividendo, você tem uma rentabilidade aí superior a mais de 150%, reaplicando tudo. Você pode ter uns 600% daqui a 10 anos, que dá quanto a uma taxa composta se você pega aqui. Você coloca 600% em 10 anos, não tá bom pra você? Pra mim tá, viu? Porque 600% em 10 anos, pessoal, te dá mais ou menos ali o equivalente a uma rentabilidade de 21% ao ano. Então pense assim, pessoal, isso para o longo prazo pode acontecer. E nos preços atuais, a Klabin aparentemente está excessivamente descontada. Essa daqui, pelo menos, é a minha visão com ações da Klabin, tá? Infelizmente não tenho na carteira do canal, mas é uma empresa que eu posso ficar de olho, porque pela perenidade e qualidade que a Klabin acaba tendo, eu acho que vale a pena sim, olhando para médio e longo prazo, mesmo que nada se trata de recomendação. E comparando com o Irani, que é uma small cap mais arriscada, e com o Suzano, que é 100% celulose, eu acho que a Klabin fica num ponto de equilíbrio, a maior é a Suzano e a menor é a Irani. Então você tem uma mid cap, mais ou menos, com bom potencial de alta e também
uma boa perspectiva de pagamentos de proventos com qualidade e com muita tranquilidade para o investidor, tanto para quem busca aposentadoria e crescimento. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá, tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e para mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. E por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conte os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, e você tem aqui, ó, o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e clicar aqui em planilha das ações mais baratas aqui da Bolsa do Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da Klabin e qual é a sua perspectiva de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Klabin na carteira, mas acho que está barata, principalmente com esse preço-lucro elevado em ações mais cíclicas, denota um fundo do poço e claramente uma oportunidade invisível que o mercado não está dando tanta bola. Bom, pessoal, termino o vídeo por aqui. Fique com Deus, até o próximo vídeo e fui!